Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula que fala sobre polias, roldanas e engrenagens. Aula 33 e 34. Quais são as características da velocidade escalares e velocidades angulares no acoplamento de ambos? Estamos na apostila número 3, aula 33 e 34. Polias, roldanas e engrenagens. Página 77. Aqui nós temos as equações do nosso movimento circular uniforme, velocidade escalar, ômega velocidade angular, F de frequência, T de período, ômega velocidade angular média. Característica que nós temos aqui nesse esquema. O ponto C e o ponto B fazem parte de uma mesma de um mesmo disco que tem o eixo central. Então, eu vou falar que o ômega C é igual ao ômega B. E na periferia nós temos essa roldana aqui acoplada aqui, ó, essa corrente, né? Essa correia aqui acoplada. Então, a característica é que a velocidade escalar dessa correia é a mesma. Então, a velocidade do ponto B, velocidade escalar do ponto B, é a mesma velocidade escalar do ponto A. VA é igual a VB, ômega B é igual a ômega C. Exercício número 1. Considere uma bicicleta com as seguintes características. Raio da coroa, 8 centímetros. Raio da catraca, 4 centímetros. Distância, centro a centro do eixo da coroa ao eixo do pedal, RPE. Raio da roda traseira, 33 centímetros. Raio da roda dianteira, 25 centímetros. Admitindo-se que um ciclista gire o pedal 60 vezes por minuto, ou seja, 60 RPM, 60 rotações por minuto, pede-se em unidade do SI. A representação esquemática do sistema de transmissão descrito com as medidas apresentadas. Então, nós temos nossa bicicleta aí, raio da roda dianteira, raio da roda traseira, a nossa coroa que tem um raio de 8 centímetros, o raio do pedal 18 centímetros e o raio da nossa catraca 4 centímetros. Item A, só esquematizar a figura. Item B, a velocidade angular do pedal. Então, o que nós sabemos? No pedal, a pessoa executa 60 rotações por minuto. Então, primeiramente, como as unidades que eles querem é no sistema internacional, vamos transformar essa unidade de medida de frequência para Hertz. De RPM para Hertz, basta dividirmos o valor da frequência por 60. Então, 60 RPM é a mesma coisa que 1 Hertz. Agora, vamos para a nossa velocidade angular. Ômega é 2πf, eu já tenho a frequência, então ficou fácil. 2π vezes a frequência, que é 1. Então, a minha velocidade é 2π radianos por segundo. Então, item B, resolvido. A velocidade angular do meu pedal é 2π radianos por segundo. A velocidade escalar do pedal. Então, vem aqui, velocidade escalar é ômega vezes o raio. Ômega vezes o raio do pedal. 2π vezes o raio do pedal, 18 centímetros. Vou converter para metro. 18 centímetros é igual a 0,18 metro. 2 vezes 0,18 vai dar 3,6 metros por segundo. Fizemos o item C. Item D, a velocidade angular da coroa. Mas a coroa está acoplada com o pedal, eles se movimentam da mesma forma. Quando o pedal dá uma volta, a coroa também dá uma volta. Se a velocidade do pedal angular é 2π radianos por segundo, da coroa também é 2π radianos por segundo. A velocidade escalar de um ponto externo da coroa. Então, a velocidade escalar é o ômega vezes o raio. Nós temos o ômega da coroa, o raio da coroa. Nós também temos que vale 8 centímetros. Transforma 8 centímetros para metro, que dá 0,08 metro. Substituindo 2π vezes 0,08. Então, a velocidade escalar da coroa é 0,16 metros por segundo. Fizemos item F. A velocidade escalar de um ponto qualquer da corrente.
Então, a velocidade da corrente também, deixa eu voltar aqui, ó, também é 0,16 pi metros por segundo. Porque eu tenho aqui a velocidade escalar de um ponto externo da coroa. Então, eu peguei minha coroa, um ponto externo aqui, e a minha corrente está acoplada na minha coroa. Então, a velocidade escalar desse ponto é a mesma velocidade escalar da corrente. Por isso, a minha velocidade da corrente é igual à velocidade escalar da coroa no ponto externo, que vai 0,16 pi metros por segundo. A velocidade escalar de um ponto externo da catraca. Então, a velocidade escalar de um ponto externo da catraca. Então, eu estou num ponto externo aqui, onde minha corrente está passando. Velocidade da corrente 0,16 pi. Desse ponto externo da catraca também vai ser o mesmo valor, 0,16 pi metros por segundo, porque tudo faz parte de uma periferia aqui, né? Todos os pontos na mesma periferia têm a mesma velocidade escalar, estão unidos, se movimentam simultaneamente. A velocidade angular da catraca. Agora eu quero calcular a velocidade da catraca. Ômega é igual, V é igual a ômega R. O R está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, velocidade angular é a velocidade da catraca, velocidade escalar dividido pelo raio da catraca. Velocidade da catraca eu já tinha, vou substituir. O raio da catraca é 4 centímetros, converte para metro, dá 0,04. 16 dividido por 0,04 vai dar 4 pi radianos por segundo, velocidade da nossa catraca, velocidade angular. A velocidade angular da roda traseira, mas a roda traseira está acoplada com a catraca. Da mesma maneira que a catraca dá uma volta, a roda traseira também dá. Então, nossa velocidade angular da roda traseira é igual à velocidade angular da catraca, que vale 4 pi radianos por segundo. A velocidade escalar de um ponto externo da roda traseira. Então, a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio da roda traseira. A velocidade angular já sabemos que vale 4π. O raio da roda traseira, 33 centímetros, transformando para metro, deu 0,33, fazendo essa multiplicação. A velocidade da roda traseira é 1,33 pi metros por segundo, que é a nossa velocidade escalar da bicicleta, que também é igual à velocidade da roda dianteira, que tudo se move com a mesma velocidade. A velocidade da bicicleta é a velocidade das rodas, 1,32 pi metros por segundo. A velocidade de um ponto externo da roda dianteira, mesmo raciocínio, 1,32 pi metros por segundo. A velocidade angular da roda dianteira. Já então, velocidade angular é a velocidade escalar dividido pelo raio. Nós temos que a velocidade escalar é 1,32 pi metros por segundo. O raio da roda dianteira 25 centímetros, transformando para metro 0,25. Substituindo 1,2 dividido por 0,25. Então, isso daí dá a velocidade da roda dianteira 5,28 pi radianos por segundo. Exercício número 4. Considere o esquema a seguir, onde 1 e 2 são engrenagens e 3 uma polia. Então, 3 a polia. São fornecidos raio da engrenagem 1, 60 centímetros. Período de rotação da engrenagem 1, 0,020 segundos. Frequência de movimento da engrenagem 2, F2 é igual a 1,5 vezes 10 segunda Hz. E precisamos determinar item A. Qual o raio da polia 3? Nossa polia 3. Para que sua velocidade angular seja o dobro da engrenagem 2. Então, primeiro raciocínio que nós temos aqui, ó, todos os pontos periféricos. Então, eu tenho na polia e nas engrenagens, essas periferias estão acopladas, então eles possuem a mesma velocidade escalar. Então, sei que a velocidade escalar da periferia da engrenagem 1 é igual à velocidade escalar da periferia da engrenagem 2, que é igual à velocidade escalar da nossa polia na extremidade. A nossa velocidade escalar é ômega vezes o R. Então, vamos lá. Qual o raio da polia T? Então, primeiro eu vou associar polia engrenagem 1 com a engrenagem 2, que é igual a engrenagem 3, substituir valor de velocidade escalar 1,
ômega 1 vezes R1, ômega 2 vezes R2, ômega 3 vezes R3, sabendo que ômega é 2πf, que é a mesma coisa de 2π sobre T, que é o período, eu vou substituir conforme a minha conveniência. Então, associei primeiro a engrenagem 1 com a engrenagem 2, 2π de um lado, eu cortei com 2π do outro. Vamos substituir, então vou isolar o R2. Quem que é meu R2? F2, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. I1 foi dado 60 centímetros. Período 1, ele também forneceu 0,020. Frequência 2 também foi dado 1,5. Fazendo essa conta, então o nosso raio 2 vale 20 centímetros. Mas ele não quer saber do raio 2, ele quer saber do raio da polia 3. Agora nós vamos associar com a polia 3. Então, eu preciso que a velocidade angular da polia 3 seja o dobro da velocidade angular da polia 2. Agora, então, vamos substituir. Quem que é ômega 3? Então, eu tenho que o V3 é igual ao V2, que a velocidade escalar é a mesma. V3 é igual a ômega vezes o R. Aí eu substituí. Aí ficou, então, 2 vezes ômega 2 vezes R3. Essa parte eu coloquei para cá, ó. 2 vezes ômega 2 vezes R3. Porque a velocidade angular 3 tem que ser o dobro da velocidade angular 2. Que isso daqui é igual a ômega 2 vezes R2. Ômega 2 corta com ômega 2. Ficou R3, passo 2 dividindo. O raio 2 eu já tenho. Então ficou R2 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10 centímetros. Resolvido o item A. Item B. Qual a velocidade escalar de um ponto da correia? Então, eu estou falando aqui o ponto externo. Então, a minha velocidade escalar é o meu ômega 2 vezes o raio 2. Mas, minha velocidade escalar, quem que é ômega 2? 2πf2. Eu não tenho ainda quanto que é o ômega 2. Substituindo os valores, 2π constante, frequência 2 foi dado, 1,510 a segunda. Raio 2 também foi dado, calculamos lá atrás o raio 2, vamos voltar, raio 2, calculamos aqui o raio 2, 20 centímetros, então já temos aqui 20 centímetros, transformo de centímetro para metro, deu 0,2, faço essa multiplicação, agora é só álgebra, então a velocidade escalar de qualquer ponto da correia equivale a 1,2 vezes 10 a segunda metros por segundo. Então, encerramos essa aula 33 e 34, que falava de polias e roldanas. Um aspecto principal que nós temos que ter em mente ali é que sempre quando discos estão acoplados pelo mesmo eixo central, nós temos que a velocidade angular é a mesma. E sempre quando eu tenho correias que ligam engrenagem e polias, essa velocidade escalar, que é a velocidade da periferia, sempre é a mesma. Então, fechado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.